Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. É muito bom ter a companhia de todo mundo para a gente desbravar juntos esse conteúdo que é literalmente um divisor de águas. Hoje, a nossa missão é falar sobre a base de tudo. Sabe aquela velha história de que não dá para começar a construir uma casa pelo telhado? Pois é, antes de sair por aí correndo atrás de ações na bolsa ou retornos milagrosos, existe um passo absolutamente crítico que não tem como pular: construir uma fundação financeira inquebrável. É exatamente isso que a gente vai ver nessa nossa análise. Vamos destrinchar passo a passo como organizar as finanças de um jeito que realmente funciona na prática. E para começar da melhor forma, eu já jogo essa pergunta na mesa. Por que é que tanta gente perde dinheiro na bolsa de valores? A grande verdade, nua e crua, é que pular direto para a renda variável sem ter uma base financeira, olha, quase sempre termina em frustração. Acontece o seguinte: a vida é cheia de surpresas, né? Um carro quebra, uma questão de saúde aparece, um emprego vai embora. E aí, quem não tem uma reserva estruturada acaba sendo forçado a vender suas ações justamente no pior momento possível, assumindo um baita de um prejuízo. Sem essa estrutura inicial, o mercado simplesmente deixa de ser um motor de riqueza e vira uma verdadeira armadilha. Então, nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. A gente vai passar pela fundação antes de investir, a regra de ouro da economia, como montar uma reserva realista, o cálculo exato da emergência, onde guardar esse dinheiro e, no final, como avançar para o próximo nível. Vamos nessa! Etapa número 1. A fundação antes de investir. É aqui que a gente constrói a nossa base. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma mudança drástica de mentalidade. Vamos esquecer aquela ilusão de ficar rico da noite para o dia. Tá? O segredo está nessa ordem pragmática que os maiores investidores do mundo seguem à risca. Número 1, organizar as despesas. Número 2, construir a reserva. E só então, lá no número 3, investir por longo prazo. A grande lição aqui é inegociável. Não dá para pular direto para o passo 3 sem ter o alicerce pronto. É como querer correr uma maratona sem nem saber andar. Passo número 2. A regra da economia. A gente precisa saber exatamente para onde o dinheiro está indo. E olha, para dominar essa fase, mapear os gastos não é só uma dicasinha legal não, é um pré-requisito obrigatório. O ponto crucial de toda essa nossa análise se resume a um número mágico: 25%. O verdadeiro padrão ouro da disciplina financeira é conseguir fazer sobrar pelo menos um quarto da renda todos os meses. É isso que mostra uma capacidade real e sustentável de gerar excedente. Quando a gente tem essa margem, a gente respira. A gente ganha o fôlego necessário para dar passos mais ousados lá na frente. Olhando para esse gráfico, fica brilhantemente claro como o orçamento deveria ser dividido. Temos aqui os 25% atuando como uma poupança super saudável e os outros 75% cobrindo o custo de vida geral. A fonte do nosso material deixa bem claro: se a economia mensal está ali na faixa dos 5 ou 10%, a gente ainda está naquela fase de aprendizado. E está tudo bem, é um começo. Mas é um sinal de alerta vermelho dizendo que o terreno ainda não está firme o suficiente para aguentar a montanha russa que é o mercado de ações. Terceira etapa. A reserva realista. É hora de repensar o famoso fundo de emergência. Gente, isso aqui é uma verdadeira quebra de paradigma. A gente precisa desconstruir a forma como todo mundo ensina a calcular essa reserva. Olha esse contraste. Do lado esquerdo, a gente tem o custo mensal total, que mistura absolutamente tudo: cinema, restaurante, mimos e até investimentos. Já do lado direito, a gente tem o custo de sobrevivência. Esse aqui engloba só o essencial para não deixar a peteca cair: moradia, comida básica, contas de luz e água. A genialidade da coisa é entender que uma verdadeira reserva de emergência tem que cobrir só essas necessidades absolutas. Focar no custo de sobrevivência tira aquele peso das costas e torna a meta muito mais possível de alcançar. Passo 4. Calculando a emergência real. Vamos trazer isso para números concretos. Vamos transformar essa teoria toda num plano de ação. A lógica da tabela é cristalina. Imagina um cenário onde a renda é de R$ 10.000. O custo mensal total, infelizmente, também está ali batendo nos 10 mil. Só que, botando no papel, o custo essencial de sobrevivência é de apenas R$ 5.000. A decisão fica fácil, né? É em cima desses 5 mil que a base de emergência vai ser construída. O resto do padrão de vida fica de fora dessa conta de segurança. Exatamente, R$ 5.000. Usar o custo básico de sobrevivência faz a gente criar uma margem de segurança de verdade sem gerar aquele desespero paralisante. Imagina só se o cálculo fosse feito sobre os 10 mil inteiros. A meta ia ficar tão gigante, tão distante, que a maioria das pessoas simplesmente desistiria na primeira semana. A ideia é ter proteção e não frustração. Quinta etapa. Onde guardar essa reserva toda?
O foco total agora é segurança e acesso rápido. Com a matemática resolvida, vem a grande pergunta: onde botar esse dinheiro? Para a emergência, existem dois pilares que a gente não negocia: segurança extrema e facilidade de acesso. E é por isso que a gente precisa dominar essa palavrinha mágica chamada liquidez. Liquidez é basicamente a tranquilidade de poder sacar o seu dinheiro a qualquer momento sem perder um único centavo na hora da pressa, seja para pagar uma cirurgia de última hora ou consertar o carro que quebrou no meio da estrada. O dinheiro tem que estar disponível agora, ponto final. E isso nos leva direto para as opções ideais. Os únicos lugares que realmente servem como porto seguro para essa reserva são os produtos de verdadeira renda fixa. A gente está falando do queridinho Tesouro Selic, dos CDBs com liquidez diária e de produtos bancários que sejam mais simples e fáceis de acessar possível. Principalmente para quem ainda está arrumando a casa e quitando dívidas, fugir da complexidade é lei. Nessas horas, o bom e velho feijão com arroz bem feito é o que salva a pátria. Mas muita calma nessa hora, porque tem um detalhe aqui que pega muita gente de surpresa. Nem toda renda fixa é um mar de tranquilidade. Prestem atenção nessa diferença. De um lado, a gente tem a verdadeira renda fixa, como o Tesouro Selic, que não dá susto em ninguém. Do outro lado, existe a renda fixa flutuante, que são aqueles títulos mais longos, atrelados à inflação ou pré-fixados. Eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. Sabe o que isso significa na prática? Que o preço deles pode cair se você tentar sacar antes do prazo. Então, fica o alerta vermelho gigantesco: jamais coloque o dinheiro do seu paraquedas de emergência em títulos que sobem e descem. Sexta e última etapa: o próximo nível financeiro. Agora sim, rumo à renda variável. Só com a nossa base impecavelmente estruturada e o dinheiro da reserva guardado no lugar certinho é que a gente ganha a chave para abrir a porta da renda variável. Olha como a linha do tempo se organiza. O curto prazo é para emergência e renda fixa, sem discussão. O médio prazo, de 3 a 8 anos, é para aqueles objetivos com data marcada, tipo uma viagem ou a compra de um imóvel. E o longo prazo, de 10, 20 anos para frente, esse sim é o habitat natural das ações e dos ETFs. O mercado de ações serve estritamente para o crescimento de riqueza, nunca para resolver um aperto financeiro que vence no mês que vem. E na hora de dar esse passo, as ferramentas modernas estão aí para facilitar a nossa vida. Os ETFs, que são os fundos de índice, são um verdadeiro divisor de águas. Por quê? Porque eles entregam uma diversificação gigantesca de forma quase instantânea, cobram taxas super baixinhas em comparação aos fundos tradicionais dos bancões e, o melhor, são acessíveis. Com 100 ou 200 reais já dá para dar o pontapé inicial. É um jeito infinitamente mais barato, inteligente e seguro de entrar no mercado, sem precisar ficar tentando adivinhar qual ação individual vai subir ou descer. O que resume tudo com perfeição é essa frase que a gente tirou direto do material de hoje. Anotem aí. Não existe investimento em ações pensando no curto prazo. Essa é, sem dúvida, uma daquelas verdades absolutas do mercado. Misturar paciência com uma fundação bem feita é a marca registrada de todo projeto que realmente dá certo no final. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, eu deixo essa provocação que vale ouro. A sua fundação financeira atual está realmente sólida o suficiente antes de pensar em comprar a próxima ação? Esse é o momento ideal para todo mundo colocar a mão na consciência, calcular aquele custo essencial de sobrevivência e ver como está a taxa real de poupança mensal. A mensagem central do nosso mergulho aqui é clara: revisar e blindar os alicerces é a atitude mais inteligente que existe antes de dar qualquer passo maior que a perna. Afinal, é uma base forte que sustenta os maiores prédios, e com o patrimônio não é diferente. Muito obrigado pela companhia de todos em mais essa nossa análise, um abraço e até a próxima.